Boa noite, professora Rosali. Boa noite, professor Jackson. Como está? Bem? Estamos bem, estou bem. O professor Newton já está aqui também. Daqui a Rosali. pouco começaremos. Tudo bem? Como você Tudo bem. está? Não muda nada. Tá tudo. Eu estava olhando, não sei se você já viu, chegou a ler aquele livro Ensaio sobre a Cegueira, de Saramago? Não li não. No final, tudo volta ao normal. Mas vai fazer as mesmas coisas. No final, tudo volta. Só basta ter algum medicamento, né, ou uma vacina, que tudo vai voltar ao normal. Não aguento mais ficar em casa, não, gente. Gente, tá um pânico para você sair, qualquer coisa que você faça, né? Você tá. É álcool gel, é álcool líquido, é trocar de roupa, é fazer isso, fazer aquilo, que tem uma disciplina muito grande de uma coisa que a gente não sabe até que ponto tudo isso é válido, né? Porque muitas vezes a pessoa aparece com infecção, pegou como? Mas você está tomando cuidado, está tomando isso, é uma coisa muito. Né? É angustiante, é angustiante. É angustiante. É uma aprovação. É uma aprovação. Descer para pegar uma coisa na portaria parece uma operação de guerra. Né? Tem que cuidar, depois chega em casa, tem que tirar o sapato, tem que tomar banho. Chega a ser. Vai dando uma canseira depois de meses, né? Isso. Porque nessa brincadeira já estamos caminhando para 3 meses, né? Chega uma hora que você está exausto, né? E tem que manter. Eu conheço pessoas, né, próximas a mim que teve que fazer tratamento psicológico devido ao grau de ansiedade, porque realmente você abre hoje telejornais. Eu acho assim, é importante informar, mas acho que em alguma situação já entra na escala do indivíduo, acho que isso para uma pessoa assistir já começa a todo dia isso, imagine, no mínimo 3 vezes por dia, não, tira pela manhã, começa a ficar angustiante, fica muito angustiante. E eu estou fazendo esse levantamento, né, e colocando, aí você começa a ficar mais tenso, porque cada vez mais próximo do seu bairro, isso vai aumentando. Aí você começa a ficar mais tenso. Aí você olha assim, gente, já está com C quanto aqui, e aí C quanto ali, como é que eu vou fazer agora? E aí você vai ficando ansioso com a medida que os dados, você vai fazendo os mapas, e você vai vendo que vai se aproximando de você cada vez mais. Com certeza. Peraí, a professora Sandra Medeiros entrou aí já. Ô, professora, tudo bem? Boa noite, professora, tudo bem? Pelo visto, teremos um bom debate hoje aqui. Tomara. Agradeço aí já de imediato a presença de todos e todas, tá? E lembrando que façam uma inscrição no formulário que já foi partilhado com vocês, para que a gente possa enviar o certificado depois, o certificado de participação, tá bom? Teremos um evento hoje e amanhã também. Assim, eu conheço a professora Sandra Medeiros, só Plínio fala muito nela, e aí, mas eu só conheço por os colegas, eu vou na UFS, mas geralmente nunca encontrei a professora lá. Prazer, professora. Tá sem o áudio do microfone. Boa noite, é um prazer também já tinha ouvido falar muito de vocês, né, por conta das amizades em comum, né, Rosali mesmo também elogiou muito, né, a gente tem acompanhado o trabalho de vocês, que está muito bom, parabéns, viu? E é um prazer também conhecer. Eu fui aluno de Rosali na primeira turma, nunca esqueço isso, a primeira turma da Católica, ela com cabelo curtinho, os cabelos todos pretos, olha como já estão, ficando todos brancos. Em 2003 foi quando... Foi mais ou menos em maio, não foi, Isabel? Foi isso, em maio de 2003. Quando eu e Dante começamos na Católica. Foi. Rapaz, 17 anos já. Já faz agora, em maio, né? 17 anos. Rapaz, ainda bem que eu tô com 25, ainda bem que eu continuo com 25. Mas, começou na creche.
Olha, toda vez que eu passo na federação, é um filme, olha, eu vejo Rosalie, Dante e Cosme, passa um filme. É porque, assim, vocês foram meus professores na graduação, né? Então, a gente pega a gente muito novo ainda, saindo do antigo segundo grau, no meu caso, né? Aí pega a gente muito novo, cheio de brilho, cheio de esperança, assim, com a incerteza do que vai ser na frente. E, de repente, a gente vai. Eu fui colega de Plínio no cursinho, em 99, e a gente tinha nessa relação, porque cursinho é muito rápido, falava, e de repente a gente se encontra depois na Católica, para dar aula e tal. Então, assim, o tempo passa rápido. E hoje, colega de amigos, colega de faculdade, de instituição, né? Rapidinho, aí passa um filme. Toda vez que eu vou na federação, eu vejo vocês, eu passo o filme, eu digo, meu Deus, mas é isso mesmo. Eu também já estou chegando nesse nível de bater na rua com alunos que eram, né, falar assim, rapaz, fiquei amadureci. Eu ia falar velho, né? Meu filho, amadureci. É uma honra para nós, né? Sandra foi professora de química também, né? E a gente encontra os ex-alunos e que agora são professores, doutores, estão dando palestra. Isso é uma honra, é simples, é uma honra, uma realização profissional de verdade, né? Poder assistir vocês. A gente vê, a gente está assim, a gente está vivendo, como é que podemos dizer assim, as gerações, né? As gerações passando, e a gente, assim, o que a gente era um futuro, que agora é o presente, e a gente já vê o futuro já se aproximando, alunos que já se formaram, que já estão indo no caminho do mestrado, fazendo concurso, passando. Aí também você começa assim, gente, é legal, é gratificante. Eu só lembro de uma vez que a professora Creuza falou uma palestra uma vez, e assim, depende do tempo para a gente amadurecer isso, né? Ela fala assim, não existe melhor coisa no mundo do que ser chamado, assim, ser reconhecido como professor. Então, talvez você anda na rua, aí você vê o brilho das pessoas, né? Professor, tanto tempo, e assim, aquela alegria, e você fica assim, toda vez que isso acontece comigo, eu remonto a que a professora Creuza tinha falado, assim, digo, poxa, exatamente isso. Por isso eu acho assim, que a gente tem que ter uma história importante, porque eu acho a pior coisa para um profissional, e principalmente nós que somos professores, eu tenho a certeza que eu não tenho o interesse de ser o melhor, até porque eu acho isso muito complexo. Mas, pelo menos, o olhar do aluno demonstra carinho e respeito. Eu acho isso que é você ser aquele professor apontado pelo aluno como aquele professor, eu só tenho assim, a lembrança negativa dele, eu acho isso horrível. Quando você vê o carinho, aí você vê assim, ele ainda, aquela coisa, professor, e você, rapaz, esse ano, no último dia de carnaval, né? Aí eu entrei o táxi me deixou como se fosse entrado no Calabar. Aí, quando eu estou no portal da Polícia Militar, um aluno meu, que já é oficial, aspirante, estava no portal, e ele me viu assim, ele foi meu aluno em Santa Inês, há 10 anos atrás, pequeno, tinha 16 anos, ele estava com 26 já. Aí, olha para você, assim, você fica assim, gente... Aí eu falei com ele, ele falou assim, poxa, esse é um dos exemplos, né, que você falou assim, gente, como é interessante, aí você vê o respeito que continua tendo pela profissão, que você também se faz fazer o respeito, né? Isso é importante, isso é importante. Não é só o conteúdo. Eu e a professora Sandra estávamos lançando um livro lá em Santo Antônio, um livro que a gente fez sobre Feira de Santana e tal, e aí o staff dos professores, inclusive a diretora do departamento e tal, todos tinham sido nossos alunos na UF, né? Na hora que a diretora do departamento pediu a palavra e foi falar, disse que ali estavam 2 exemplos de professores que tinham formado toda uma geração que agora eram os professores de Santo Antônio de Jesus. Foi uma honra. Meu Deus! Uma vez, foi no ano passado, eu estava, porque realmente assim, eu sou, 2 coisas que eu sou apaixonado, futebol e carnaval, né? Aí eu fui para... Sempre vou pro jogo do Bahia, dia de domingo e tal, aí eu tava no Bela Vista. E a gente tinha uma preocupação até no vestir, no se comportar. Não é que a gente faça isso, tinha lado A e lado B, mas a gente sempre tem que... Nós somos figuras públicas, né? Aí eu tava tava no restaurante ali, antes de começar o jogo, eu fui almoçar com minha esposa,
Aí encontrei um aluno do integrado, né? Tinha sido meu aluno um ano antes. Aí ele falou com os pais, eu não tinha visto. Aí ele veio, falou comigo e tal. Aí daqui a pouco os pais dele levantaram, vieram falar comigo. Eu digo, gente. Aí você fica, até aí fala tal. Depois você fica assim, gente, como reforça, como a importância, né? Aí assim, você sente no olhar dos pais assim, obrigado por tudo, tal, porque assim, o olhar diz muito, né? E você fica assim. Aí minha esposa, a Adriana, ficou falando assim, rapaz, você viu os pais levantaram para me falar, tal, não sei o quê. É isso que é o que gratifica também, né? O carinho, depois respeito. Eu acho que é reconfortante, né? De vez em quando, em formaturas, eu sou homenageada, né? Tive a honra de, muitas vezes. E aí é muito legal porque a gente vai para a formatura, tem toda aquela parte do trâmite, e depois cansei de me sentir uma verdadeira celebridade, porque vem os pais, o menino com os pais, pedir para tirar foto com aquele professor, né? É muito legal. É uma. Aí você fica assim, aí toda vez que fala da Católica, porque a Católica foi a minha base, né? Que de geografia e tal. Aí, assim, quando eu passo, eu evito passar um pouco na federação, porque a lembrança é tão forte, eu acho que você não está querendo essa lembrança toda forte, porque, quer ou não, um tempo, né? Porque faz o quê? 20 anos que eu comecei na Católica, como aluno, comecei em 2000, aí passa, é muita coisa, em pouco tempo passando na sua mente, aí tem horas que você fica assim, não, hoje eu não vou lembrar disso, não, aí corto, mas tem vezes que você não tem como, é passar. Olha, quando eu pego, subo ali pela Record, já começa, aí não tem, aí você fica assim, gente, eu desci isso aqui andando, porque não tinha dinheiro, o dinheiro de transporte era limitado, descia isso aqui andando, porque o dinheiro de transporte é limitado, e hoje, assim, cada um, né, se fala bem legal, mas enfim, queria até, Augusto entrou aí também, né, um abraço para o Augusto aí. Augusto foi, assim, nós somos da mesma geração, mas quando eu já estava saindo, ele estava entrando, uma coisa dessa também. Mas hoje já está todo mundo no mesmo. Jackson eu conheço da época que fomos contemporâneos em universidades diferentes, né? É da época de Bahia, acho que Jackson, né? Da época de Bahia, de Léo. Cheguei um pouco depois de Bahia. Pouco depois, né? Mas de Léo, Soraya, mais ou menos aí, né? Isso. Léo entrou comigo, na verdade. Soraya um pouco depois, né? Pessoal, eu gostaria de, eu sei que o papo tá bom, a gente pode até marcar depois no momento para um café, um café. Cumprir o nosso trâmite aqui, né? Para quem não me conhece, eu sou o Jackson, eu sou o coordenador do curso de Geografia. Estamos organizando aqui essa semana e hoje com a alegria de ter o professor Newton, que é um parceiro nosso já, né? De tanto tempo, então, ter nos ajudado bastante, essa parceria com o IFBA e os outros colegas. Agradeço também a presença dos outros professores que estão aqui, professora Rosali, professora Raquel, professora Sandra Medeiros, professor Augusto, professor Tiago, né, que inclusive foi aluno nosso. Então, olha, é uma alegria ter todo mundo aqui. O pessoal está entrando. Eu vou pedir também uma gentileza para que quem, se possível, no chat for avisando aí o pessoal fazer as inscrições, né, e deixar o microfone em silêncio. Eu estou fazendo a aprovação aqui de pessoal que está entrando, mas aí eu peço ajuda para a gente mediar. Vamos ter também algumas perguntas que podem ser feitas, vamos filtrando aí, por favor, quem tiver perguntas, pode mandar no chat, nós vamos organizar, filtrar as perguntas para mandar para o professor Newton, para que ele dê prosseguimento, depois responda, vamos fazer um bloco ou 2 blocos aí de perguntas, depende de como for a demanda, tá bom? Importante frisar, né, nós estamos aí na 68ª semana de Geografia, nosso curso é o segundo curso mais antigo da Bahia, um dos cursos mais antigos do Brasil também, e esse ano vamos falar, o tema central é Geografia e os desafios da pandemia Covid-19. Teremos uma palestra hoje com o professor Newton, amanhã teremos outra palestra. Eu peço que vamos fazer inscrições nos 2 dias, porque para facilitar depois os certificados, né? Quem participar dos 2 dias terá um certificado único, contando a quantidade de horas dos 2 dias,
e quem participa um dia só terá o certificado de um dia, mas eu peço que vocês façam as inscrições até o final, o fechamento. Pode fazer a inscrição, eu vou deixar o formulário aberto até 1 hora depois do evento, para que todo mundo possa participar e possa se inscrever sem problemas nenhum, tá bom? Agradecer novamente a presença de todos e vamos ouvir o palestrante, né? Eu estou botando aqui no celular para acompanhar. Ah, perfeito, Milton. Eu peço que você só deixe em silencioso. Já em silencioso, já. Senão ele fica reverberando. A voz é sua, Milton. Muito obrigado. Um momentinho só aqui, peraí. Eu vou fazer só, para poder botar aqui no modo apresentação, antes de fazer isso, peraí, um momento, deixa eu só tirar aqui totalmente, peraí. Pronto. Deixa eu ver, peraí. Um modo silencioso aqui, um momentinho só. Eita, peraí, um momentinho só, para poder botar no Fique tranquilo. Modo silencioso. Me lembrei agora de... Som aqui, um minutinho. Deixa eu ver. Silencioso. Nada. Tá no silencioso. Mas vamos lá, peraí. Um minutinho só aqui. Só para poder entrar novamente. Pronto. Pessoal, boa noite. Aqui fala aqui é o professor Newton. Fui aluno da instituição de 2000, a Universidade Católica, de 2000 a 2004, e fui professor aí no ano de 2008 a dezembro de 2010. Então, vou falar. Então, para mim, a Católica, né? Ela me formou, ela me fez também profissional na área da docência. Temos aqui, né, a professora Rosa Libro, eu sou Dante, boa noite. É um prazer porque foram meus professores, então é importante, para mim é uma alegria, uma satisfação, a gente fica um pouco emocionado, porque a gente sempre volta a casa que nos deu a base muito importante. Mas, enfim, eu queria agradecer ao professor Jackson, né, pelo convite, coordenador do curso de Geografia da UFSAL. Né, e hoje a gente vai falar um pouco sobre um trabalho que eu vou fazendo em conjunto com os colegas, professor Ricardo Bahia Rios, professor Plínio Martins Falcão e a professora Cássia, professor Ricardo Bahia Rios e professor Plínio Falcão são meus colegas no IFBA Campus Salvador, e a professora Cássia Rios é a nossa colega lá da UFRB. A gente vem fazendo esse trabalho desde quando a Secretaria Municipal de Saúde começou a divulgar os dados, né, por bairro dos infectados na cidade de Salvador. A gente achou interessante de fazer um mapeamento dessas ocorrências, com o intuito justamente de informar a população, de fazer uma análise da dinâmica espacial desse vírus, e aí a gente começou a ideia de trabalhar esse mapeamento, né? É um diferencial da geografia, o mapa ele tem uma importância muito grande em sintetizar um determinado fato ou fenômeno geográfico. Então, nada melhor do que um geógrafo poder fazer esse trabalho. Então, a gente pensou justamente no contribuir com a população, no contribuir com o planejamento público e privado, tanto com o planejamento como a gestão, porque o mapeamento ele vai nos dar as diretrizes de como essa infecção ela está se comportando dentro da cidade. E, além disso, a gente fazer um mapeamento diário, né, porque a gente faz diário, à medida que a Secretaria vai divulgando essas informações, a gente vai fazendo esse mapeamento, ela vai dizendo mais ou menos qual as áreas da cidade que, naquele momento, está requerendo maior atenção de todo, né, não só da população, como do poder público, do poder privado, da iniciativa privada, para que estabeleça as suas ações. E isso é tão importante que a gente vê aí, está vendo nas últimas semanas, a prefeitura trabalhando já algumas restrições de maneira localizada, que é fluxo
que é fruto justamente de quê? Desse trabalho de mapeamento que eles fazem também para poder fazer de maneira pontual a fim de evitar uma maior disseminação do vírus. E, como nós trabalhamos com o espaço geográfico, então nós estamos trabalhando nesse mapeamento com recorte justamente de quê? De bairro, né? A gente está trabalhando com a ideia de bairros para que assim a gente comece a estabelecer uma análise, né, espacial na cidade de Salvador. Vou botar aqui a apresentação, né, que eu vou fazer. Vou botar aqui, peraí. Um momentinho só, peraí. Vocês conseguem ver aí? Tá tranquilo? Aparecendo já aqui. Tá aparecendo? Coloque em modo de apresentação. Moda, ok. Então, estamos aqui, né, o slogan do evento, da Semana de Geografia da UFSAL, a 68ª. E aí eu começo a apresentação, sempre estou mostrando pensei nessas imagens, porque está vivendo um momento tão ímpar, né, tão, digamos assim, triste, que é mais ou menos como se estivesse nessas fotos retratando de maneira alguns pontos e alguns eventos importantes da cidade em preto e branco para mais ou menos expressar esse momento de tristeza, né, que nós estamos presenciando aqui na cidade, aí na imagem do Farol, do Mercado Modelo, do Pelourinho e a do Carnaval também, né, que saudade está dando essa aglomeração, mas a gente vai passar. Então, como eu falei inicialmente, esse é um trabalho que a gente vem fazendo em conjunto, né, com os colegas, o professor Dr. Plínio Martins Falcão, lá do IFA, o professor Dr. Ricardo Bahia Rios e a professora doutora Cássia Rios, que era a nossa colega lá da UFRB. Então, pessoal, como eu falei inicialmente, qual é o objetivo desse mapeamento? Os objetivos deles primeiro, mapear as ocorrências do Covid-19 na cidade, a partir do recorte espacial de bairros, compreender a dinâmica de fluxo da infecção na cidade, identificar os bairros que apresentam as maiores ocorrências de infecção, informar a população soteropolitana a partir desse mapeamento sobre a dinâmica da infecção do Covid-19 por bairros, a fim de conscientizar sobre a importância do isolamento social, contribuir com o planejamento da gestão pública e privada na contenção da proliferação e estabelecer uma análise espacial e temporal da disseminação do coronavírus na cidade, porque à medida que a gente vai fazendo esses mapas diariamente, dá para fazer uma análise para vários profissionais, não só os geógrafos, profissionais da medicina, assim, quem desejar, fazer uma análise, depois os mapas vão ficar aí, para quem quiser fazer algum estudo, vai servir de um instrumento extremamente importante para quem quiser fazer análises, tanto presentes como futuras, sobre a expansão do coronavírus na cidade do Salvador. Como é que a gente vem fazendo esses mapas? Então, eu estou utilizando a base cartográfica da delimitação de bairros de Salvador, que foi um trabalho feito em conjunto com a Prefeitura Municipal de Salvador, a CONDE, o IBGE e a UFMA, em 2010, e aí foi feita a delimitação de bairros de Salvador, que inclusive hoje a Prefeitura está utilizando para essa... Eles não começaram, na divulgação de dados, é importante dizer que a Prefeitura não estava utilizando esse limite de bairros, eles estavam utilizando um limite outro, que eles estavam considerando, por exemplo, o Horto Florestal como um bairro, estava considerando Jardim Apipema como um bairro. Na realidade, tanto o Horto Florestal como o Jardim Apipema, o Horto Florestal é uma localidade do bairro de Brotas e o Jardim Apipema é uma localidade do bairro da Barra. Então, quanto melhor você trabalhar com uma delimitação única, fica melhor para se projetar os dados. Eu comecei a fazer esse mapeamento, nós começamos a fazer lá, e a gente estava considerando um limite oficial. Então, quando caíam dados sobre o Horto Florestal, a gente automaticamente já colocava isso como Brotas, e aí na nota do mapa a gente explica Horto Florestal, tal, são localidade do bairro tal. Então, a gente utilizou essa base oficial. Outra coisa, a gente
pegou os dados diários de ocorrência de infectados, e agora também a gente está fazendo de recuperados do Covid-19, que é disponibilizado pela Secretaria Municipal de Saúde. Pegamos esses dados, e aí, a partir daí, a gente utiliza o software de processamento ArcGIS, estou usando a versão 10.6, para inserção de dados, tratamento, manipulação e elaboração dos mapas final. E a disponibilização desses mapas a gente está fazendo por meio das redes sociais e pelo site institucional do IFBA, tanto do Campus Salvador, como o site do curso nosso lá, do Instituto Federal da Bahia, ok? E a partir daí, a gente começa a fazer, a partir do dia 22 de março, os primeiros mapas de infectados na cidade do Salvador, à medida que já foram sendo divulgados os dados. Mas nesse primeiro, queria deixar logo bem claro que os nossos 3 primeiros mapas, o objetivo inicial era simplesmente só identificar os bairros. Então, a gente identificava os bairros, porém, a quantidade de infectados, a gente não estava ainda colocando ele de maneira, digamos assim, espacializada. A gente estava fazendo uma tabela e anexando ela ao mapa, mas o objetivo inicial era simplesmente só mostrar identificar os bairros. Então, se vocês olharem aí, a gente identifica os bairros, né, os primeiros bairros que começaram a ter os casos de infectados, e o que chama a atenção é que, inicialmente, ele vai se concentrar, digamos assim, nos bairros dito formais da cidade, com exceção aí de Massaranduba, né? Mas aí ele vai se concentrar aqui na Pituba, Brotas, Graça, Canela, e Pernambués, né? Talvez Pernambués e Massaranduba são talvez aí digamos assim, os bairros populares, em detrimento aos outros. Então a gente percebe que essa infecção ela vai se concentrar justamente inicialmente nesses bairros, e aí o que leva até de inferir, né? Como logo de primeira, Pernambués e Massaranduba já tem os primeiros infectados. Se a gente olhar aqui a tabela, tanto Pernambués já se apresenta com caso e Massaranduba se apresenta com caso. E na evolução desse mapeamento, a gente percebe que Pernambués e Massaranduba, bem diferente do que vem acontecendo atualmente, eles demoram muito para que aconteça um segundo caso. Massaranduba passa um bom tempo com um caso, Pernambués passa um bom tempo com um caso, enquanto esses bairros mais formais, digamos assim, para não dizer ditos nobres, né, eles vão aumentando a sua taxa de infectados de maneira bem significativa. Mas Pernambués e Massaranduba vão, durante um tempo considerável, manter só um caso. E o que a gente tenta até inferir que possa ter sido alguém que trabalha nesses bairros que foi infectado, e aí se permaneceram, se isolaram tal, e inicialmente não transmitiram, digamos assim, de maneira não local e nem comunitária a infecção. Então, esse primeiro mapa é do dia 22, já mostra os primeiros bairros. No dia 23, a gente observa que já há uma inserção de novos bairros, mas mesmo assim ainda com uma certa concentração, né, ainda nessas áreas, nesses bairros, que se caracteriza mais por uma população com um poder aquisitivo maior, digamos assim, do que o que acontece com Pernambués, o que acontece com Massaranduba. Então, inicialmente, a ideia, como eu falei, os 3 primeiros mapas era simplesmente a identificação de infectados. E aí eu sempre coloco uma tabela para justamente dizer qual era a quantidade de infectados naquele bairro, sem ainda fazer essa espacialização desses infectados. E aí, até o dia 24, a gente continua, mas aí já surge, né, um outro bairro popular, que é São Caetano. São Caetano também começa a surgir, então a gente começa a acreditar que essa infecção nesses 3 bairros possa ser oriundo, né, da inferência e tal, de situações de alguém que trabalha nesse bairro, e aí foi infectado, e aí veio para seu bairro, porque até São Caetano também demora um bom tempo para surgir outro infectado. Então demora, então a gente acredita que dá para interpretar a partir disso que são bairros que pessoas que se deslocam para esses bairros, Tuba, tantos outros, Taigara, que aí se infectaram, e aí, mas permaneceram, esses 3 bairros permaneceram um bom tempo, sem ter um aumento, né, um incremento de pessoas infectadas
E aí também surge aí já a Stella Maris, também que durante um tempo mantém esse controle. Apesar de existir, nesse momento aí, Stella Maris já aparece com um infectado, mas se mantém um tempo aí com isso. E a partir de então, a partir do quarto mapa, né, digamos assim, a gente começa a se fazer uma nova sequência de mapas, que eu chamo de segundo mapa de infectados. Porque aí a gente não só vai identificar os bairros, como começa a estabelecer o quantitativo de infectados, a gente começa a espacializar essas informações, o que não vinha acontecendo anteriormente. E se vocês observarem, né, nós estamos utilizando inicialmente uma escala de cinza, a gente não está utilizando outras cores, porque como ainda a quantidade de bairros ainda é muito pequena, então a gente não houve a necessidade de mudar essa paleta de cores e tal, coisa que vai acontecer mais para frente. E aí a gente já começa a observar que a partir do dia 25 de março, já começa a ter, né, uma disseminação mesmo que ainda de maneira, digamos assim, suave, né, tímida, melhor dizendo, que apesar de apresentar outros bairros, porém ainda é sempre com um infectado, 2 infectados, diferente do que vai acontecendo principalmente com Pituba e Brotas. Né? Até hoje vocês observam que Pituba e Brotas ainda é o que concentram o maior número de infectados. Mas eles já começam cada vez mais a ter uma maior quantidade. Observe que aí, nesse período, ele já tem casos igual acima de 10 infectados. Então, eles vão cada vez mais se concentrando, vem aquela questão, né, da infecção local e começa, a partir daí, a ter a infecção comunitária, que, ao longo do tempo, ela vai se disseminando. Então, eu penso assim, hoje a gente vem observando que a prefeitura vem fazendo um trabalho de, como eu falei no início da apresentação, de contenção, de restrição em alguns bairros. Mas Pituba e Brotas era para eles, no meu modo de ver, terem feito antes, porque eles começaram a acelerar muito o contágio. Pituba, a gente ainda pode até falar, não, inclusive foi até a fala do próprio prefeito, do secretário, mas Pituba, eles têm uma lógica diferente e tal, de dinâmica espacial. Mas Brotas, quando a gente fala Brotas, a gente só está se atendo a Brotas. Mas se a gente for considerar a área, ao bairro de Brotas, mas se a gente considerar a área de Brotas, a gente tem que considerar aí Cosme de Farias, que hoje vocês observam que estourou, né? Brotas estourou, Cosme de Farias. Hoje, só para dar uma pescadazinha aqui, que eu coletei o dado que eu ainda não atualizei o mapa de ontem, Cosme de Farias já apresenta hoje 62 casos. No início, você tem Cosme de Farias, você tem Jean Velho de Brotas, você tem Candial, que são bairros separados, mas faz parte dessa área de Brotas. Né? Então, assim, no meu modo de entender, para eles terem feito um pouco essa contenção um pouco antes, para evitar que essa disseminação fosse maior, como já vinha acontecendo. O Jean Velho de Brotas passou eu estava fazendo esse mapeamento, o Jean Velho de Brotas começou a surgir com 2 casos, no outro dia já estava com 7 casos, no outro dia já estava com 12 casos, depois foi para 18 casos, tudo de um dia para outro. E agora que eles estão começando a fazer essa contenção por baixo, se eles talvez antecipassem um pouco isso em Brotas, na Pituba, facilitasse, né, um controle um pouco maior disso. O que eles estão fazendo agora, acredito que eles poderiam ter antecipado um pouco antes. E aí, a partir daí, né, a gente vai fazendo essa contenção, e aí, para não ficar muito monótono, apresentando mapa por mapa, e a gente vai vendo aí no visual como essa disseminação ela vai se dando na cidade, mais uma vez lembrando que vai se concentrando. No que inicialmente era um medo nosso, que isso fosse atingir o bairro popular, né, os bairros, digamos assim, populares, que é justamente por toda uma condição socioeconômica, de ocupação, de moradia, ela retardou um pouco disso acontecer em Salvador. Então, a gente começa a perceber que essas ocorrências vão acontecendo. Observem aí nesse conjunto de mapa que praticamente Massaranduba, na Cidade Baixa, vai ficando meio que isolada. Né? Só ela apresenta esse caso e vai ficando durante um bom tempo, como eu falei no início da apresentação.
ela vai ficando isolado. E a gente vai vendo que é justamente esses bairros, né, Graça, Barra, Rio Vermelho, Pituba, Itaigara e Brotas, que eles vão concentrando. E aí, de repente, vai aparecendo patamares, vai crescendo também, mas a área, digamos assim, a área da cidade, a área popular da cidade, ainda não vai existindo esse boom. E a gente tem que considerar que, segundo o dado do IBGE, de 2010, 82% da população da cidade de Salvador tem rendimento de 0 a 2 salários. Ou seja, nós somos uma cidade pobre. Né? Então, o grande medo que era que isso atingisse os bairros populares, durante um tempo isso ficou contido. Claro, eu estou trabalhando com dados oficiais, não estou trabalhando com as subnotificações. A gente está considerando aqui os dados oficiais. Então, se vocês vão vendo aí, nesse esquema aí, né, de vários mapas, que ainda ela vai se contendo, vai se espalhando ainda muito de maneira, digamos assim, dispersa na cidade. Então, um bairro vai aparecendo aqui, outro vai aparecendo ali, totalmente diferente do que vem acontecendo nos dias atuais. E aí, o que é que acontece? Lembra que eu falei no início que até então eu estava trabalhando só com a escala de cinza, mas como a disseminação começa a se intensificar, o que é que acontece? Já não dá mais para eu trabalhar só com a escala de cinza, porque ele já não vai mais me mostrando de maneira... Porque o mapa, assim, o que é que a gente tem que ter, né, em mente? O mapa, eu tenho que olhar e entender ele de maneira rápida. Eu não posso ficar olhando o mapa e ficar em dúvidas. Né? Então, a gente tem que olhar o mapa e entender ele de maneira rápida, que é uma coisa assim, um ponto interessante, né, que aconteceu, que eu pude observar nessa pandemia, e nós, como professores de geografia, temos eu estou falando aqui como um professor, né, e para vocês que sejam estudantes ou público de maneira geral, nós, estudantes de geografia, professores de geografia, temos que dar cada vez mais ênfase aos mapas. Eu pude perceber a quantidade de um público que não sabe interpretar os mapas. Nós temos a nossa responsabilidade nisso. Por quê? Porque nós omitimos essa importância, né, dos mapas. Muitas vezes a gente faz discussões, faz isso, mas a gente não utiliza os mapas. Isso é um instrumento extremamente importante para o geógrafo, para o estudo da geografia. Então, é uma coisa que eu sentia que as pessoas começaram a entender, assim, no início, não entendendo o mapa, alguns começavam a interpretar, mas ainda meio que de maneira temerosa, e hoje a gente vê que com esses mapas, gente, a repercussão deles para a gente da geografia é muito importante. Então a gente tem que trabalhar isso, a repercussão é muito grande, e assim, o que é que eu falo? Por que o mapa a gente tem que olhar e tem que interpretar de maneira rápida? Porque se a gente ficar olhando legenda, mapa, isso vai causando, assim, a pessoa vai olhando e não vai entender. Então, assim, o mapa, o máximo que ele puder ser legível, sem precisar, é importante ter a legenda, mas quando você entender isso, se olhar a legenda, melhor ainda. Então, eu comecei a perceber que não houve, a escala de cinza não estava mais, né, não ia mais representar de maneira clara o que eu queria, né, o que nós queríamos apresentar. Então, aí começa uma nova sequência de mapas, que aí eu já mudo, já boto mapas coloridos, já saio dessa escala de cinza, começa a utilizar outras cores. Por quê? Por que isso? Porque também a disseminação ela vai aumentando na cidade. Mas mesmo assim, vocês observem que aí no mapa do dia 2 de abril, que ainda há uma concentração, principalmente na faixa da Orla Atlântica. Né? Ela vai se concentrando, e aí, à medida que ela vai um pouco para o miolo, Cajazeiras começa a surgir, mata escura, mas ainda com dados muito, muito pequenos, preocupantes, claro, mas ainda muito pequeno do que a gente já estava mais ou menos pensando no que isso poderia acontecer. Mas mesmo assim, Pituba e Brotas, e aí, gente, já não falo mais só Brotas, mas só reforçando, é toda a área de Brotas, os bairros aí, né, que eram de Brotas e hoje já não são mais, que somado a isso, se você hoje for somar só a área de Brotas, ultrapassa a área da Pituba. Então, acredito que o poder público poderia ter se antecipado um pouco mais a isso, porque eles que tinham dados, eles que forneciam os dados, e vocês observam que hoje ele vem falando diariamente nesses dados, nos meios de comunicação, sobre isso. Então, eles poderiam ter antecipado um pouco mais
essa situação para que a gente tivesse uma situação, digamos assim, entre aspas, né, mais confortável, se é que a gente pode ter conforto numa condição dessa. Enfim, e aí, a partir daí, a gente começa a perceber que há uma... Newton, desculpe, acho que sua apresentação saiu, porque alguém tentou botar uma apresentação no meio aqui, deu algum erro. Você bota lá. Deixa eu voltar, peraí. Deixa eu voltar para lá. Para ver aqui, peraí. É só colocar novamente. Aí eu... foi, ela saiu. Pronto. Tá dando para ver agora? Tudo ótimo, perfeito. Beleza. E aí, o que é que acontece? Observe que em cada mapa também eu vou colocando o quê? Eu vou colocando o gráfico. Mas, se vocês observarem, a partir do dia desse, digamos assim, do segundo mapa da primeira coluna, que ele já, do dia que a partir do dia 9 de abril, se vocês olharem o mapa do dia 7, que é o segundo, né, da primeira linha, digamos assim, vocês observam, se vocês olharem a Cidade Baixa, vocês observam que começa a surgir em outros bairros, que é Bonfim, Bonfim, Caminho de Areia, começam a aparecer os primeiros infectados. Até então, só era Massaranduba. Mas quando você já olha para o dia 9, que 2 dias depois, observe que já há um incremento maior na Cidade Baixa e o subúrbio ferroviário já começa a ter, principalmente plataforma, que é essa ligação aí com a Ribeira e tal. Então, vocês começam a perceber que, a partir disso, as áreas periféricas, principalmente aí na parte da Cidade Baixa, já começa a aumentar a quantidade de bairros que já começa a ter infectados, que hoje é um dos nossos calcanhar de Aquiles, né? Hoje, essa área da Cidade Baixa é um grande problema. Então, à medida que vocês não for passando, vocês vão olhando, você começa a ver que a infecção começa a se dar de maneira considerável nas áreas periféricas. E aí a gente tem que considerar também, gente, um fator que foi importante, né? Semana Santa. Semana Santa foi... Sexta-feira Santa foi no dia 10 de abril. Lembre que o mapa anterior, quando eu falo, já falo do dia 9, que já um pouco fruto, não necessariamente da Semana Santa, mas dessa dinâmica que antecede um pouco a Semana Santa. E aí vocês percebem que logo depois a Semana Santa, tudo bem que o tempo de incubação pode ser de 2 a 7 ou 10 dias, mas já começa a ver que essa área da Cidade Baixa já começa a ter uma grande disseminação que pode ser boa parte dessa infecção. Então, se vocês olharem o segundo mapa da primeira linha, vocês começam a ver a curva de infecção, a partir dos gráficos, aumentando consideravelmente, e o subúrbio ferroviário, basicamente, hoje, com a boa parte dos bairros já apresentando infectados. E aí, o grande temor nosso, que era que chegasse, principalmente nas áreas periféricas, ele se transforma em uma triste realidade. Então, nada do que está acontecendo é novo. Eu penso que poderia ter medidas ter sido tomadas melhor, né, de maneira mais antecipada, mas não foram tomadas, então a gente vai ter que lidar com essa situação da forma que ela está. Mas isso vocês verem com o importante do mapeamento, porque ela vai dando a dimensão às pessoas, né, ao público, aos leigos, aos pesquisadores, de como isso vem acontecendo, e ao poder público de estabelecer ações imediatas ou não. Aí eu não quero fazer juízo de valor a ninguém, apenas mostrando que certas ações poderiam ter sido antecipadas. E a partir daí, a gente começa a perceber que praticamente toda a cidade ela começa a passar por uma grande disseminação dessa doença. Um momento que eu considero interessante, se a partir do dia 28 de abril, a prefeitura começou a divulgar os dados, juntamente com o governo do estado, mas aí como está tratando de Salvador, o dado de recuperados. Uma coisa que eu pude notar, à medida que eu fui colocando esses dados, né, e aí a gente foi gerando esses mapas, e inclusive eu conversei até com os colegas sobre isso, que eu estava começando a perceber que as pessoas estavam ficando muito tristes, né, ansiosas, à medida que a gente ia disponibilizando isso por redes sociais, as pessoas entravam em contato com a gente,
está preocupante, está não sei o quê, e a gente vai percebendo que as pessoas estão ficando ansiosas. Então, quando a prefeitura começou a divulgar esses dados, eu comecei inicialmente, ela só dizia o número de recuperados, não estava dizendo por bairros. Então, aí eu fiz o seguinte, nesse mapa de infectados, eu criei essa possibilidade de começar a botar com os recuperados, aí entrei em contato com a equipe, né, pessoal, não, realmente é interessante ele fazer isso para poder começar a dizer, ó, estão tendo infectados, mas também já está começando a ter os dados recuperados, a gente alimentar a esperança, né? É importante ser alimentado, então a partir daí a gente começa a divulgar os mapas com essa informação de recuperados, e aí já em maio, que vai mais à frente, a gente também começa a fazer, a prefeitura começa a divulgar esses dados de recuperados por bairro, e aí a gente começa a fazer esses mapas também, e à medida que a gente foi divulgando esse dado, vocês não têm a dimensão como as pessoas foram respondendo, né, dando feedback a gente, dizendo assim, estou ali um pouco mais aliviado, as pessoas estão sendo recuperadas, então a gente tem que alimentar, a gente não pode só trabalhar no lado do, digamos assim, só de dados de infectados. Se a gente dá a possibilidade de fazer isso também, divulgando dados de recuperados, trazendo a esperança, ela é extremamente importante. Então aí a gente vai migrando, né, fazendo esses mapas, e a partir do mês de maio, a gente vai continuando com essa expansão dos infectados, mas a gente começa também, a partir daí, fazer a divulgação também dos mapas de pessoas recuperadas. Que bom que a gente está tendo uma grande quantidade de pessoas recuperadas. Uma coisa importante desses mapas de recuperados, que a gente vai tendo esses dados diariamente, em um determinado momento, teve bairros que zerou o número de casos. A Barra passou um dia, 2 dias, sem ter, mais uma vez falando, de dados oficiais, sem ter infectados. Zerou. Calabetão zerou. Outro bairro, não lembro agora, zerou. Ficou aí uns 4 a 5 bairros sem, porque a quantidade de infectados e a quantidade de recuperados estavam iguais, zerou. E aí, 3, 4 dias depois, quando eles liberaram os dados, aí já teve novos infectados. Então, a importância, né, de divulgar esses dados de recuperados. E aí a gente vai até o dia 4, só mantendo os dados de infectados e botando a quantidade de recuperados, né? E aí a gente percebe que, pela mancha, aí vocês começam a ver como as áreas, plataforma, né, a Cidade Baixa, vai isso se intensificando mesmo, ficando muito... Aí a Liberdade, que é o outro problema hoje nosso, que ela vai... A Liberdade, segundo o último dados que eu peguei ontem, não pude atualizar esse mapa, a Liberdade hoje está com 95 casos. Você vê que a prefeitura já está com medida de restrições, a Liberdade vai aumentar para Pernambuco já está com 98 casos. Então, vê a importância de fazer essas medidas restritivas. Bonfim respondeu bem, mas eu tenho minhas dúvidas se outros bairros vão responder de maneira imediata tão bem a essa medida de restrição. Porque Bonfim tem outra característica socioeconômica, né? Digamos assim, é uma ilha dentro uma ilha de poder, de condição socioeconômica diferente do entorno de outros bairros da Cidade Baixa. E aí temos essa dinâmica, e a partir daí nós começamos a divulgar os mapas de recuperados a partir de maio, e aí nós começamos a apresentar, interessante, vocês observam o mapa de infectados, e aí se você for comparar com esses mapas de recuperados, vocês veem que as áreas que tinham tanto Brotas como Pituba e patamares que tinham maior quantidade de infectados durante o período, começam a ter também a maior quantidade de recuperados. A gente foi colocando esse mapa de cor verde é a cor da esperança, né? Então a gente pensou numa cor para justamente dar esse sentimento de esperança, que é o nosso objetivo. Vamos vencer isso, né? Então aí já começamos a fazer esse mapeamento de recuperados da cidade. Hoje, nós temos, segundo os dados que foram liberados ontem, nós temos 1.137 recuperados, porém ainda temos 9.187 pessoas infectadas. Então, fazemos esse mapeamento, nós como geógrafos, né, podemos poder contribuir com essa espacialização, né, o espaço é o nosso objeto de estudo, e aí estamos fazendo esse
recorte espacial de bairros é extremamente importante. Então, hoje, para nós geógrafos, está sendo extremamente importante essa divulgação desses trabalhos, que as pessoas estão, porque muitas vezes a pessoa só pensa que a geografia é só identificar capitais. Tem muita gente ainda que pensa dessa forma, e não é só isso, né? A gente sabe muito, essa fase, né, se é que já existiu, a gente já ultrapassou há muito tempo. Então, a gente tem esse trabalho, não é só um mapa, aí não é só divulgação de dados, a gente pode fazer várias análises a partir disso. O mapa é uma síntese de um fenômeno, de um fato geográfico que vem acontecendo em escala mundial, e aí nós estamos tratando da nossa escala Salvador. A gente hoje tem o quê? A gente espera, né? A gente hoje só tem, para reverter isso, tem uma ciência, né? É o nosso respaldo hoje, para poder a gente achar uma cura ou através de um medicamento via oral, tal, intravenosa, ou se não, a própria vacina. É o que nós esperamos, né? Estamos acompanhando aí os noticiários, todo mundo acreditando que em algum momento breve a gente vai encontrar isso, para que num futuro breve a gente possa, né, no início lá a gente pensou Salvador em preto e branco, que a gente possa voltar a ficar colorida, cheia de alegrias, que a gente vai passar, vamos passar essa fase, né, vamos vencer, mas para tudo isso precisa de um planejamento. A única coisa que vem me preocupando, além da pandemia propriamente dita, são essas medidas que já se pensam em um relaxamento desse isolamento. Pelos dados que eu estou colocando, que a gente está vendo diariamente, eu acho que ainda não é o momento, né? Estamos com a taxa ainda crescente, mas que ainda era o momento ainda de forçar essa situação de isolamento. Eu acho que tanto a prefeitura como o governo do estado, eles tiveram uma ação muito importante em antecipar esses feriados, no caso de quinta e sexta, fechamento mesmo. Então, o que é que acontece? Porque vocês viram que só nessa semana, viram lá que a Semana Santa, como ela foi decisiva para o aumento de infectados. Essa antecipação, vocês viram aí no noticiário, 2 dias, as pessoas fazendo São João antecipado, que não era o momento, a gente não tem nem clima para isso. Mas imagine se esse feriado não fosse antecipado. São João, se eu não estiver enganado, seria terça e quarta, as pessoas iriam viajar, ia ser difícil conter isso. Então, você já antecipando, você quebra um pouco disso, e o 2 de julho, que cai numa quinta-feira, ou seja, seria 2 feriadões antecipados para você conseguir conter. Isso já estamos há mais de um pouco mais de 60 dias nessa situação. Então, você já vê que já está difícil manter as pessoas em casa, porque também nós somos seres sociáveis, então está difícil se manter em casa, confesso, mas ia ser pior. Então, essa medida, eu acho, de antecipação é importante, mas acredito também que não é momento ainda de relaxar nesse isolamento, porque ainda estamos com uma taxa muito, crescendo muito, né? Estamos na crescente, ainda não chegamos ao pico para começarmos a decair, eu acho um pouco antecipado. Mas, enfim, gente, fica aí um pouco dessa ideia do mapeamento, dessa importância, né? Então, para mim é um prazer estar apresentando isso, e a gente abre agora um pouco para as discussões, ok? Agradeço aí ao professor Newton pela brilhante palestra. Na verdade, foi uma verdadeira aula de geografia, né? Trazendo a cartografia aí como uma ferramenta importante para demonstrar a espacialização de fenômenos, e sensacional. Eu achei muito interessante, particularmente, Newton, a forma como você usou as cores, principalmente com as fotos. Foi um aspecto bem interessante das imagens, né? Antes e depois. Pessoal, podem passar as perguntas aqui. Pensamos em fazer uma dinâmica de quem quiser perguntar, pode perguntar aqui no chat. O professor Augusto está organizando aqui as perguntas para passar para o professor Newton. Eu tenho 2 aqui, eu vou enviar aqui para ele, para que a gente já possa fazer uma... Já pelo WhatsApp, como é? Vou te enviar aqui pelo WhatsApp, que aí já fica mais fácil. Eu acredito que a gente criar aqui a dinâmica, tá bom? Então, quem quiser... Pessoal, outra coisa importante, né? Lembro que vocês precisam, podem fazer as inscrições para depois a gente mandar o certificado. Então, façam a inscrição aí pelo link já disponibilizado. A inscrição via Google Formulários, tá bom?
E fiquem atentos também às nossas redes sociais, lá no Facebook e no Instagram, que é Geografia UXAL. Vamos mandar mais informações. Então, vocês podem, a partir disso, participar também, ok? Já que só dar um lembrete, que a gente está fazendo aqui sobre Salvador, mas tem vários geógrafos, né, que está fazendo tem geógrafo que está fazendo sobre a área do território de identidade de Irecê, tem geógrafo que está fazendo sobre o estado da Bahia. Então, temos vários colegas profissionais da geografia que estão fazendo, temos colegas da UF também, não sei se a professora Josimara está participando da equipe, mas ela está participando da equipe, estão fazendo também projeções. Então, tem vários, não é só mapeamento, a gente não trabalha só com mapeamento, né? A gente trabalha com planejamento, gestão territorial, regional, né? Então, é muito mais do que, a gente trabalha muito mais que o mapeamento, porque apenas é uma das possibilidades de trabalho nosso. É bom deixar isso muito bem claro para não dizer que o trabalho de geógrafo se resume a fazer só mapeamento, ok? Perfeito. Uma feita a pergunta aqui, né? Como as relações de trabalho e as diferentes condições socioeconômicas têm contribuído para a disseminação do vírus, né? Primeiro, as condições de trabalho, a gente está percebendo aí como, por exemplo, nós professores, dou um exemplo, né, nós geógrafos, que, digamos assim, a depender do tipo de trabalho, você está mais ou menos, digamos assim, exposto ao vírus. Então, quem está trabalhando com a área de saúde não tem como evitar, quem trabalha na área de segurança pública não tem como evitar, quem está trabalhando na parte, né, mercado, alimentação, dos serviços essenciais, não tem como evitar essa disseminação. Não é como não evitar, mas não tem como não ficar exposto a essa disseminação. Estamos vendo aí no noticiário nos últimos dias, dos rodoviários estão expostos. Mas, em relação à condição socioeconômica, ela assim, ela é muito relevante nesse processo, porque é o seguinte, a pessoa, né, a depender da condição socioeconômica, é inevitável que a pessoa tem que sair para trabalhar, né? Principalmente os trabalhadores informais, né, as pessoas que dependem da renda do dia, as diaristas. Então, ela não tem como não ficar exposta. Você vê aí a questão sem fazer nenhum juízo de valor a governo, a nada disso, apenas só falando do contexto de Estado, as pessoas com dificuldade de receber, e a pessoa, assim, é R$600 como se fosse uma grande contribuição, um grande valor, que a gente sabe que na prática não dá para muitas pessoas sobreviverem. Então, a condição socioeconômica, a depender da sua condição socioeconômica, vocês lembram que lá no momento da apresentação eu falei, Salvador, 82% da população, segundo o dado do IBGE de 2010, né, do censo de 2010, tem rendimento de 0 a 2 salários. Ou seja, uma pessoa que esteja nessa condição, ela vai morar justamente onde? Muitas vezes nas condições, digamos assim, menos privilegiadas. Então, a gente sabe que nos bairros populares, por que o grande problema dos bairros populares? Porque tem um grande conjunto de pessoas por domicílio, as residências são próximas umas da outra, a pessoa praticamente tem que sair todo dia para poder vender e ter a renda para poder ir comprar alimento. E tudo isso, por isso você vê hoje no bairro popular um grande fluxo de pessoas, né? Tudo bem, uma ou outra desobedece, mas a condição socioeconômica ela é extremamente importante para definir se você fica mais tempo ou não em isolamento. Então, os profissionais, as pessoas com certa condição econômica, que pode se dar, digamos assim, nesse momento, né, utilizar, entre aspas, o luxo de ficar em casa, é bom, mas a gente sabe que não é a realidade da maior parte da população. Inclusive, essa pandemia, ela vem mostrando isso, né, como as desigualdades sociais, ela está sendo extremamente importante para a diminuição ou a disseminação desse vírus. A gente vê que no início a grande preocupação era os bairros mais, digamos assim, litorâneos. Hoje o grande problema nosso são os bairros populares, porque como manter essas pessoas em casa, sem nenhum rendimento, né, nas condições precárias de moradia, por muito tempo, fica uma coisa muito inviável. E aí tem uma segunda pergunta, que é aqui. Já chegamos ao pico da transmissão
Em Salvador, ainda não. Segundo a prefeitura, ainda não. Hoje o prefeito, Assemineto, ele deu uma entrevista dizendo que houve uma redução do número de leitos ocupados, que era de 84, mais ou menos 84% de ocupado, passou para 76%, mas não pela diminuição da quantidade de pessoas, pela diminuição do contágio, mas sim pelo aumento dos leitos de UTI. Então, ele mesmo deixou muito claro isso na entrevista dele hoje, que ainda não está tendo a diminuição. O que eu estou achando o grande, digamos assim, contradição é que, ao mesmo modo, já se pensa em fazer um processo de flexibilização, né, do isolamento. Isso que eu não estou entendendo. Na realidade, se a gente tivesse uma curva descendente, a gente até pensaria disso, mas a gente ainda não chegou ao pico. A gente vê que a gente está retardando o pico pelas medidas de isolamento e tal, mas aí, no mesmo modo, a gente tem a contradição. Ele mesmo fala, não houve a diminuição pelo número de infectados, houve a diminuição, aumento dos leitos, a diminuição por conta do aumento dos leitos. Então, é um pouco contraditório isso. Tem uma outra pergunta aqui, que assim, é de Catarina. Por exemplo, caberia nesse estudo incluir o mapeamento da rede de atendimento médico especializado? Não necessariamente, Catarina, nesse estudo, isso pode ser feito em outro estudo. Então, essa sua pergunta, ela já mostra que há uma outra possibilidade de um outro trabalho. Então, a gente pode fazer vários trabalhos, a gente pode fazer mapeamento de fluxo, né, fazendo do transporte coletivo, onde vai maior esse fluxo, onde vai menor, com quem se relaciona mais com quem. Então, uma possibilidade de estudo não é só essa. Tem um colega que foi também foi aluno da Universidade Católica, Anderson Gomes, que ele fez ele estava fazendo um mapeamento paralelo ao que eu estava fazendo, mas ele estava fazendo uma espécie de interpolação, trabalhando manchas, era um trabalho de mapeamento, mas dentro de uma outra perspectiva. Eu não sei, eu não cheguei a entrar em contato com ele, mas eu trabalhava de uma maneira, ele trabalhava de outra, ele fazia outro tipo do mapa dele, outro tipo de projeção. Então, as possibilidades são inúmeras. Tem uma pergunta aqui também de Camila Aragão, que ela diz assim, sou agente comunitário de saúde, e os casos de rede privada não estão sendo devidamente informados. Fora de respeito aos trabalhadores sem EPIs, mas a periferia está sem água, sem combater o Covid. Como combater o Covid sem água? É aí a questão da pergunta inicial, no momento que foi feito, né? Como é que tem uma até de Carlos que eu vou fazer também, também passando. A pandemia, isso que eu falei nesse instante, está deixando tudo muito evidenciado. Nós, em algumas situações, né, é louvável que a prefeitura e o governo do estado tomou medida de antecipação no início, né, de isolamento, mas essa pandemia está demonstrando o quanto o Estado brasileiro ele não promove o planejamento. Então, justamente isso, como combater a pandemia sem temos uma estrutura social com tanta disparidade como estamos tendo nesse país. E uma outra questão, que eu vou um pouco além da escala de Brasil, a escala de Salvador, a escala de Bahia. Como será, né, uma outra questão que envolve o geógrafo, a questão da geopolítica, como vai ser a nova ordem mundial, né, esse processo de globalização pós-pandemia? Né, vimos aí um mundo dependendo praticamente da produção de um único país, que é a China. Vimos aí o transtorno que foi. Será que pós-pandemia vamos manter essa ordem mundial que está aí, ou vai se estabelecer uma nova ordem mundial, uma nova lógica de produção, né? Você concentrar a produção em um único país é benéfico? Tudo pode ser benéfico para o capital no primeiro momento, mas no segundo momento, será que foi benéfico para o capital você pagando a preços 5 vezes a mais do que é o real por um respirador? Você depender de um país, vocês presenciaram aí essa questão geopolítica, como os Estados Unidos, eles se utilizaram do poder econômico, né, e comprando equipamentos, em relação a você vê que a Bahia passou por isso, comprou equipamento e foi, como se diz, ele ficou preso nos Estados Unidos, os Estados Unidos pagou mais. Então, será que a nova ordem
essa ordem vai continuar ou vamos ter uma nova ordem? Que é uma questão também da geografia, estamos tratando de geopolítica, né? Então, a possibilidade de trabalho, ela é muito grande. Tem aquele Carlos que eu terminei passando, que ele diz assim, Carlos Alves, que ele fala assim, naturalmente você deve perceber a falta de informação pela prefeitura, os dados divulgados pelo Instagram do secretário sem ter um portal oficial. Hoje vivemos num contexto onde a publicidade do uso da inteligência espacial nos traz segurança. Pois fica evidente que o poder público está monitorando, o que daria certo alívio e até nos conduziria melhor no espaço urbano. Como você vê essa situação? Essa situação também vejo assim. Hoje os dados não são divulgados pelo site da secretaria, você encontra esse dado no Instagram do secretário. É ele que divulga essas informações. Não podemos deixar de esquecer que estamos no ano eleitoral, né? E aí, enfim, se ele vai sair candidato ou não, mas esses dados são publicados no perfil pessoal dele, que não é nem no perfil institucional. É complicado isso, porque hoje a gente vive um momento que você, nas redes sociais, cada um quer ter sua imagem mais divulgada que a outra, mas, enfim, é complicado. Você ter um dado que é disponibilizado num site, num perfil particular do secretário, e não no site da instituição. Então, esse é um outro problema também a ser questionado. Temos aqui também um de Marlon, que ele fala assim, comente, por gentileza, sobre a forma que estão sendo registradas as pessoas contaminadas em relação aos seus locais de origem. Essa informação... todos os dados veja bem, todos os dados que eu estou trabalhando, a gente vem coletando, a gente está trabalhando com os dados notificados. Apesar que a questão mesmo oficiais, eu pude constatar, em alguns momentos, uma certa inconsistência dos dados. No mês de abril, uma certa inconsistência, os dados que não batem direito, tal, mas não entendi bem porque, cheguei até a fazer um comentário no Instagram do secretário, não fui atendido, mas a gente vai trabalhando com esses dados. Uma outra questão que é muito forte é a subnotificação. Eu falo isso porque eu conheço pessoas aqui no meu bairro, eu moro aqui em São Gonçalo, que estão infectadas. Eu sei porque eu tive não contato físico, mas a pessoa me informou por WhatsApp, são pessoas próximas, que estavam em isolamento, então, e que não foram, como se diz, notificadas. Então, é um problema, né? Você tem os dados oficiais que em alguns momentos apresentam uma certa consistência, em outras situações, você tem muitos casos de subnotificação. Mas eu vou dizer a vocês uma coisa, pela experiência que eu tenho trabalhando em órgãos públicos, trabalhei muito tempo na Condé, fiz alguns trabalhos na prefeitura também, eu trabalhei, e o que é que eu posso dizer é o seguinte, quanto mais você se afasta da escala municipal, menos interferência política você tem. Não dizendo que não tenha em outras escalas, mas menos. Quando você trabalha em escala de município, a questão de interferência política ela é muito grande. Então, aí a gente está trabalhando com os dados oficiais. Se vocês verem que o mês de maio, divulga-se um dado hoje, muitas vezes demora uma semana para divulgar um outro dado. Uma coisa que não estava acontecendo no mês de abril. No mês de abril, praticamente um dia após o outro, estava divulgando dados, aí demorava 2 dias, divulgava dados. No final de semana, a gente entende, não era divulgado, mas havia uma continuidade na disponibilização dos dados muito maior que está acontecendo no mês de março. Não sei se é intencional ou não, mas causa uma certa estranheza. Então, você divulga um dado, depois demora 10 dias para divulgar outro. E aí, uma coisa que eu pude perceber, quando eu estava fazendo o mapeamento de recuperados, eu fiz um mapa de recuperados no dia, um exemplo, no dia 18. O outro dado foi liberado, por exemplo, no dia 28, não é mais ou menos, só para dar um exemplo. Aí um bairro tal tinha 7 recuperados no dia 18. 10 dias depois, ele só continuava com 7 recuperados. É um tempo, nem todo mundo pegou a infecção no mesmo dia, vai ficar curado no mesmo dia. Aí você tem casos diversos. Então tem pessoas, era para ter pelo menos uma mudança, 2, 3 casos a mais. Isso foi uma coisa que me chamou muita atenção. 10 dias depois foram liberados os dados,
e tinham bares que continuavam com a mesma quantidade de recuperados. Causou uma certa estranheza. Então, enfim, um caso assim a se pensar. Vou olhar aqui mais alguma. Mariana pergunta, né, professor, comente a aglomeração de pessoas em bairros populares, sobretudo aqueles que têm forte comércio, e feira livre, como Cajazeiras, Pau da Lima, e outros. E o número de infectados poderia ser pior. Estamos contando com a sorte? Eu não sei se a gente está contando com a sorte, porque a gente tem muitas pessoas assintomáticas. Então, a gente tem muitas pessoas assintomáticas que podem estar infectadas. Vocês estão vendo aí, nesses testes rápidos que estão fazendo nesses bares de restrições, estão pegando várias pessoas. A gente tem o problema assintomático que ele apresenta, que ele contamina sem necessariamente ter muitos problemas com ele. Mas a questão da aglomeração, a gente pode fazer vários tipos de análise. Né? Descomprometimento, é aquela questão. Quando você também não investe em educação, em conscientização, que não é um problema de hoje, isso é um problema histórico, isso se remete. Mas também, se a gente for pegar, a gente não pode também considerar isso só como uma peculiaridade das áreas populares, porque nas áreas, digamos assim, dito nobres, a gente já vem se deparando aí com situações de aglomeração de carro para poder comemorar 15 anos. A gente tem situações em Lauro de Freitas de pessoal fazendo festa. Então, não é uma questão simplesmente de nível educacional, de condição econômica. É uma questão de conscientização das pessoas, né, do compromisso da pessoa consigo e com os outros. Né? Muitas vezes as pessoas só se dão conta quando atinge alguém da família, ou alguém muito próximo. Acho que muitas vezes as pessoas não estão levando a sério, e a gente tem que levar também em consideração que a gente está vivendo uma crise política dentro de uma crise de saúde pública. Então, eu não sei até que ponto isso interfere nas ações de cada indivíduo, mas o Brasil é um caso peculiar. A gente está vivendo uma forte crise política dentro, né, em escala nacional, digamos assim, dentro de um problema em escala mundial. Então, acho que talvez nenhum outro país esteja passando uma situação tão peculiar e tão perversa como nós, brasileiros, estamos passando, e até que ponto isso vem interferir nessas situações. Tem uma outra pergunta aqui, de Gabriel Moreira, que é assim: a Bahia e Salvador é o estado e a capital mais populoso do Nordeste. Entretanto, ocupamos a 4ª posição em número de casos e mortes do Covid, sendo superados por Pernambuco e Ceará, por exemplo. Podemos atribuir isso somente aos trabalhos da gestão municipal e estadual, ou algum outro fator explica esses dados? Pode ser, além, né, dessa questão estadual e municipal, pode ser também a conscientização das pessoas. Né? Cada um trabalhando individualmente. Eu estava até, inicialmente, não sei se você estava conversando com a professora Rosali, que, por exemplo, para sair, a gente para sair é todo um aparato, é álcool gel, é luva, é máscara. Eu levo várias máscaras para ir trocando a cada 1 hora, no menos disso, vou trocando, na certeza que tudo isso está dando certo. Né? Chega em casa, todo um protocolo de tirar roupa, de desinfectar a mão, ir direto tomar banho, fazer. Então, talvez as ações individualizadas possam também estarem contribuindo para isso. Né? Então, a gente ter uma certeza qual seriam esses outros fatores. A imprensa também, né? A gente não pode não negar, a imprensa, apesar, né, de fazer algumas críticas, mas também vem fazendo um trabalho extremamente importante de conscientização, de informação, que as pessoas vão aderindo ou não. A gente viu aí já uma proposta da prefeitura para ver se fecha a Orla da Barra, porque a informação que eu tive de uma pessoa próxima a mim, que no domingo a Orla da Barra estava parecendo que era não vou dizer dia normal, mas para essa condição de pandemia, estava muita gente concentrada. Eu li no noticiário, no jornal online, que estava com uma grande concentração de pessoas. Então, acho que assim, talvez o trabalho individual de acrescentar, de conscientizar é importante. Mas uma coisa também a gente tem que levar em consideração é o seguinte: trabalhar com capital é uma coisa, trabalhar com o interior é outra. A gente vê que
no interior brasileiro, principalmente nordestino, tem um fator coronelismo, digamos assim, muito forte. Né? As pessoas são muito dependentes. Num determinado município, uma ou duas famílias que comandam o comércio, que comandam isso, e aí obrigam de várias formas. Você, em algum momento, no noticiário nacional passou cidades onde os trabalhadores estavam sendo assediados a irem para a rua para poder cobrarem a quebra do isolamento. Então, é uma condição complexa. A gente está vivendo um processo, está tentando trabalhar dentro de um processo, mas esse trabalho, não só esse, como as análises, não só pela geografia, por outras áreas, ainda, pós-pandemia, vai nos dar muito trabalho, um enriquecimento de trabalho muito grande, de análise muito grande, ok? Ver se tem outras perguntas aqui. Jackson, já li todas as perguntas, até que chegou a minha até agora aqui. Pronto, deixa eu ver, acho que eu já te mandei todas. A última pergunta aqui foi a do Gabriel Moreira, correto? Gabriel Moreira, isso. Bom, professor Newton, mais uma vez agradecer pela parceria, pela presença e pela brilhante palestra, tá? Isso só faz nos engrandecer, na verdade, né? Parece que tem uma outra pergunta aqui. Deixa eu ver se o professor Augusto vai mandar aqui para mim, que a gente está tentando ajustar aqui nos bastidores. Deixa eu ver aqui se... essa aqui eu vou ler. Nada, eu vou te mandar aqui. Tá. É a pergunta aqui do professor Augusto Kopic. Essa aí eu acho que fecha bem o que nós precisamos aí para a nossa palestra. Augusto, que me conhecem um pouco, né, Augusto? Botou assim, ó, e pós-Covid-19, você pretende fazer... O que você pretende fazer pós-Covid-19, né? O que eu teria vontade de fazer? Ir assistir um jogo do Bahia e ver Belmarx na rua. Pessoal, que me conhece sabe que eu gosto muito de apaixonar pelo Bahia, adoro o carnaval, gosto de Belmarx. O interessante é que eu tava tem uma aluna minha que ela fala assim, professor, tudo que o senhor fala termina no final só falando um pouco de carnaval, né? Porque, assim, na minha tese, que eu trabalhei a questão de vulnerabilidade, aí eu falo assim, ó, passou carnaval, começa o nosso período de tristeza, que é os deslizamentos. Ainda tem isso, né? Associado a tudo isso, ainda estamos passando por problemas relacionados à chuva, então, no nosso período chuvoso. Aí, pior que termina coincidindo. Augusto, é o seguinte, aí não sei se... Eu penso assim, eu acho que a gente teve uma grande sorte, porque pelo que alguns estudos dizem, que o coronavírus chegou antes do carnaval. Né? Eu não sei se foi negligência do poder público para não ter que suspender o carnaval, mas talvez do que poderia ser, a gente talvez tenhamos, entre aspas, sorte da tragédia aqui, pelo menos em Salvador, ter sido maior, porque tivemos uma grande festa de, no mínimo, 11 dias, né, seguidos, praticamente. Eu fui para esses 11. Então, o que acontece? A gente terminou o carnaval e no dia 26 de fevereiro, muita coincidência, né? Para não dizer o contrário, no dia 26 de fevereiro, foi quarta-feira de cinza, saiu o primeiro caso de Covid no Brasil. Achei estranho, mas foi o que teve. Aí eu pensei assim, gente, será que vai descobrir a vacina? A vacina, será que ela virá antes do carnaval? Se ela acontecer antes do carnaval, porque há uma previsão aí que tudo possa começar a se normalizar, tal, com uma provável vacina no mês de setembro. Não sei se todos vão ter, se isso acontecer, se todos vão ter acesso no mês de setembro. Mas o que eu posso dizer é que a gente entrou no Covid no verão, com a possibilidade de voltar ao Covid, sair dele, se a gente vai sair, se é que vai sair agora, entre a primavera e o verão. A gente sabe que em Salvador, o verão, ele começa na primavera, né? Em setembro começa as festas, começa isso. Mas eu acho que a primeira coisa é o que vier primeiro. Se primeiro vier o carnaval, eu vou ter que ir, porque eu sou obrigado aí, eu sou chamado todo ano para ir, é uma tarefa árdua para mim, mas realmente estou com saudade do jogo do Bahia.
muito grande, né? Pô, eu fico lembrando, todo domingo, eu podia estar no jogo do Bahia, podia estar no jogo do Bahia, isso realmente está causando uma... Botaram ali Newton Marques, mas hoje ir para o jogo do Bahia está fazendo uma falta de... Porque já é uma coisa quase natural, toda semana tem um jogo aqui, ou a cada 15 dias, 10 dias, estou sentindo falta. Botar as camisas, cheio de camisa do Bahia para usar aí, as camisas tudo enfurnada dentro de casa, tem que sair. Mas com certeza uma ou outra. Mas eu penso assim, ó, quando todo mundo tiver a possibilidade, quando tiver alguma coisa que permita todo mundo sair com segurança, eu acho que uma boa parte da população soteropolitana, claro, uma boa parte é uma hipérbole aí, eu acho que uma parcela da população, eu acho que a primeira coisa que o pessoal vai é para o shopping, viu? Porque aconteceu essa Santa Catarina isso, acho que está todo mundo querendo meio ir para o shopping, almoçar no shopping, fazer alguma coisa no shopping, acho que, e praia também, acho que praia e shopping acho que vai ser a primeira ação que muita gente vai fazer, ok? Nilton, tem mais só uma última pergunta aí que eu mandei para a gente fechar, né? E aí dê uma olhadinha. Olha aqui, né? Que aí nós fechamos. Catarina, corremos o risco de saturação dos leitos de UTI? Com certeza. O risco, ele é real, né? A gente vai atingir, né? Eu espero que não, mas em algum momento a gente vai atingir esse pico. Né? Principalmente com essa possibilidade aí de relaxamento, flexibilização em algumas coisas, em algum momento a gente vai atingir, porque, principalmente aí eu digo, nos bairros populares, porque eu vejo todo dia as pessoas estão negligenciando mesmo a questão do Covid. Eu tenho pessoas na minha família que foram infectadas, a família está infectada, está isolada, mas já foram para emergência, tal, tiveram comprometimento dos pulmões um de 20%, outro de 25%. Então, enquanto não descobrir um medicamento um antiviral, né, que reverta um pouco isso de maneira mais rápida, ou uma vacina, ou um isolamento, né, uma conscientização para esse isolamento, que nesse momento é a melhor coisa que tem, né, o melhor remédio, digamos assim, que tem. Em algum momento vamos alcançar. O governador falou que chegamos ao platô, mas estou meio cético em relação a isso, né? Eu prefiro que cada um tome as suas medidas de isolamento. É a melhor coisa que fazemos nesse momento. Mas que vamos atingir, eu acho que talvez não numa situação tão temerária, digamos assim, tão triste como está acontecendo na região norte, mas eu não sei até que ponto, né, chegar a 100% não seja triste. Já é triste a própria situação, mas 100% eu acho que talvez a gente alcance, infelizmente. Maravilha. Eu agradeço mais uma vez, Nilton, pela palestra, pela brilhante palestra aí, muito informativa. Eu agradeço também aos participantes pelas perguntas, porque acabam contribuindo, obviamente, com todo o processo, né? Eu só reforço, pessoal, que quem não fez inscrição ainda, por favor, faça via link do formulário, tá? Vou pedir ao professor Augusto para mandar novamente aí no chat o link, para que vocês possam se inscrever, e depois eu falo na oportunidade, nas nossas redes sociais, nós vamos informar aí também por e-mail como vocês vão receber o certificado. Amanhã nós teremos mais uma palestra, né, com o professor Antônio Ângelo Martins Fonseca, da UFBA, que o título é O Novo Coronavírus, os Desertos da Bahia e a Justiça Espacial, que obviamente vai complementar a palestra de hoje, né? Eu agradeço aí novamente a presença de todos e obrigado mais uma vez para Nilton e a todos os presentes. Amanhã veremos novamente. Já que só aproveitar para finalizar, agradecer a você pelo convite, ao curso de Geografia da Universidade Católica de Salvador, que eu sou filho. Queria agradecer a todos que participaram dessa live, em particular, né, porque assim, por que eu estou falando em particular? Porque pessoas que eu conheço pessoalmente, ao professor Dante, a professora Rosalie, a professora Sandra Medeiros, que eu conheci pela live, mas a gente vai se conhecer pessoalmente. Então, a cada um de vocês agradecer, muito obrigado, e estarei sempre disponível para que vocês precisarem aí para a gente, ok? Obrigado. Boa noite a todos.
pessoal, só fechando, o link da palestra de amanhã será disponibilizado nas nossas redes sociais, tá bom? Então fiquem atentos aí. No Facebook, Geografia Uxal, no Instagram também, Geografia Uxal. E eu peço que vocês compartilhem aí também vamos mandar novamente no WhatsApp, tá bom? E fiquem aí, vocês vão receber, eu já mando, assim que eu acabar aqui, eu vou fazer o link e mando para vocês. Muito obrigado a todos, uma boa noite. Obrigado, gente. Tchau.
Camila, tu já dormiu aí? Foi no celular? Boa noite.